Sabe quando o seu cliente fala assim, nossa, mas esse produto tá caro? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode responder essa pergunta, contornar a sua objeção e fechar o negócio. Mas logo de cara, sem perder muito tempo, eu já vou te falar o que você precisa fazer. Sempre responder com uma pergunta. Com qual pergunta, Guilherme? Ou você vai falar assim, cara, em relação ao quê? Como assim, cara? Essas são as duas principais perguntas que você pode usar. Mas, se você gostaria de entender o passo a passo, porque eu sei o cliente fala que está caro, e evitar que ele fale isso e saber como fechar o negócio, me acompanhe até o final desse vídeo. Aqui eu vou detalhar para você os 4 pontos que você precisa saber para que você contorne essa objeção e para que você consiga fechar o negócio. Primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? Quando o seu cliente pergunta para você que está caro, você tem duas opções. A primeira delas é discutir com o teu cliente ou fazer boas perguntas e entender o porquê ele falou que está caro. Então, muitas vezes, o seu cliente fala assim, tá caro. Você começa a discutir com ele. Não, como assim, caro? Olha só, esse produto é maravilhoso. Já aconteceu isso com você? Pode falar a verdade, que eu sei que todo mundo já passou por isso. Hoje, eu quero te mostrar um caminho diferente. Por quê? O caminho de discutir com o cliente não vai fazer ele fechar a venda. O segundo caminho vai fazer ele refletir, entender e fechar a venda com você. Então, lembre sempre, quando o seu cliente traz uma objeção, nem sempre a primeira objeção que ele traz é a objeção verdadeira. Às vezes é só uma resposta automática que ele tem do cérebro dele ali para evitar de comprar. Mas você consegue trazer clareza para ele porque talvez ele ainda esteja com dúvida. Então, como que você vai fazer? Você vai utilizar o método de perguntar. Você vai responder para ele. Como assim, cara? Me explica mais sobre isso. E fica em silêncio. Aí o seu cliente vai falar assim, não é que tá caro, é que o orçamento que eu tenho hoje vai até tantos reais, esse produto tá acima. Então não quer dizer que o teu produto tá acima, quer dizer que o orçamento dele não tá preparado para comprar o produto. Ou ele pode estar fazendo o quê? Comparando o seu produto com outra oferta. Então quando você fala assim, quando ele fala, não, tá caro, aí você responde, como assim, cara, em relação ao quê? Ele vai falar, não, é que a solução que eu estou buscando, eu queria alguma coisa mais simples. Esse produto teu é muito bom, ele tem bastante funções, ele tem um diferencial muito bom. Só que eu estou buscando alguma coisa mais simples só para resolver isso aqui. Eu já vi uma oferta lá na loja tal e o produto está tanto. Então o que acontece? Ele está comparando a sua oferta com a oferta de outra loja que ofereceu algo menor para ele, mas que supre as necessidades dele. O que você pode fazer? Você pode ver se você consegue reduzir alguma coisa do seu produto, das funções do seu serviço, para caber no orçamento dele. Então, o que é importante? É sempre perguntar para realmente entender qual que é a real objeção do cliente, entender o cliente para que você consiga oferecer uma solução mais personalizada. E a regra de ouro é o quê? Sempre responda uma objeção com uma pergunta e fique em silêncio. Deixa o cliente se explicar e entender. O cliente não está acostumado com isso. O cliente está acostumado com o quê? Com o vendedor que vai falar, não, então tá bom, então. Ou o cliente vai discutir com ele, não, você é um vendedor profissional, você é um empreendedor profissional. Então você sempre responda uma objeção com uma pergunta e espere o cliente responder para você entender. Segundo ponto, essa técnica aqui é uma técnica que funciona para você contornar qualquer objeção. Se o cliente falar que está sem tempo, se o cliente falar que está caro, se o cliente falar que precisa pensar, você pode usar essa objeção. Lembre, uma objeção, o objetivo não é você discutir com o seu cliente, é sempre educar, trazer clareza e entendimento para o seu cliente. Por quê? Às vezes o cliente não entendeu, então você precisa trazer clareza para ele e ajudar ele a entender o seu produto. Então, sempre, com uma objeção, você pode usar esse método que é o sente, sentia, descobrir e mais um reforço dos benefícios. Como assim, Guilherme? Me explica. Então, o seu cliente falou que ele não tem tempo para usar o seu produto. Você vai responder da seguinte forma, olha, seu João, eu sei como é que você se sente. Eu já me senti assim também, mas eu descobri que tempo é uma questão de prioridade, que eu estava priorizando outras coisas que não estavam dando retorno para mim, que se eu conseguisse cortar o futebol de quarta-feira, só essa uma hora que eu utilizasse na quarta-feira já me traria o retorno que eu estou buscando. Com o produto X, dedicando uma hora por dia, você vai ter um retorno de X, Y, Z. O que eu fiz? Eu não rebati com o cliente, falei assim, não, como assim não tem tempo, cara? Olha o tanto de coisa que você faz. Não, você trouxe empatia e entendimento para o cliente. Então aqui tem um script que eu trouxe para você, ó. Seu João, eu sei como é que você se sente. Quando eu vi o preço pela primeira vez, eu também me senti assim. Mas eu descobri que, na verdade, se eu investisse R$500 nesse sistema, me economizaria tempo e todo esse processo manual que eu faço seria liberado para eu poder fazer mais vendas, o que vai gerar mais lucro para a empresa. Faz sentido para você ter mais lucro e tempo? Ou seja, você trouxe entendimento para o cliente e fez mais um reforço dos benefícios. Se você, por exemplo, não passou por essa situação, porque você precisa ser genuíno e falar a verdade. Você pode trazer a história de um cliente. Olha, eu tenho um cliente que passou exatamente pela mesma situação que você, mas ele descobriu o quê? Entendeu? Você traz para o seu cliente. Então é uma técnica que funciona muito bem, que você pode usar com todas as objeções, que sempre vai funcionar. E o terceiro ponto, por que o seu cliente fala que está caro? Aqui eu trouxe várias opções
Por que o seu cliente está falando que está caro? A primeira delas é sobre o valor percebido. Quando o seu cliente ele não entende o valor, não entende o real benefício do seu produto, ele acha que não vale o investimento. Por que ele acha que não vale o investimento? Por quê? Você não ofereceu uma opção que vai de encontro com a necessidade do seu cliente. Então, às vezes, você está oferecendo uma coisa que o seu cliente não quer. Então, ele vai falar que está caro. Se você descobrir qual que é a necessidade do cliente, oferecer um produto que vai resolver o problema dele, ele vai falar, opa, legal. Como que você faz isso? Através de perguntas. Como que o senhor se sente em relação a isso? O que o senhor tem feito para resolver? Quais problemas você tem tido em relação a isso? Então, são várias perguntas que você pode fazer para descobrir a necessidade dele e oferecer o seu produto. Olha, como você me disse que você tem esse problema, o produto que eu estou te mostrando, ele vai resolver exatamente isso que você tem. Então, com isso, você traz uma opção personalizada para o seu cliente. Transformar as características do seu produto em benefícios. Guilherme, como assim transformar as características em benefício? Por exemplo, se você vende uma moto, essa moto tem 600 cilindradas, o que você pode fazer para ele? Olha, essa é uma moto que vai ser muito boa para você andar na estrada, porque ela é uma moto potente, é uma moto que vai te ajudar na ultrapassagem, é uma moto que você não vai passar aperto. Então, ao invés de falar da potência, você traz os benefícios de ela ser potente. Então, isso serve para qualquer produto, sempre trazendo os benefícios. Falta de entendimento da proposta. Então, Guilherme, como assim? Proposta confusa. Se a proposta ficou confusa, o cliente não tem clareza, ele acha que o risco de comprar isso é alto e isso parece caro. Então, o que você vai fazer? Trazer clareza na sua comunicação. Perguntar, ficou alguma dúvida? Falta alguma coisa que você não entendeu que eu possa te explicar melhor? Outra coisa é o rapport. Guilherme, o que é o rapport? É você criar uma conexão com o seu cliente. Às vezes eu estou falando com um cliente e o cliente está prestando atenção mais no produto. Então, esse cliente é mais visual. Tenta demonstrar mais de maneira visual esse produto para o cliente. Ou se eu estou falando do produto e o cliente só está olhando para mim, olhando para minha boca, minha voz. Então, esse cliente é mais auditivo. Isso serve muito para o WhatsApp. Se o cliente está te respondendo em texto, não mande áudio, mande texto. Se o cliente está falando com você em áudio, mande áudio, porque o cliente vai se identificar melhor com isso. Então, tudo isso são tarefas, são dicas simples que você pode ajustar na sua comunicação para que você consiga fechar mais vendas. Terceiro, comparação com outra oferta. Seu cliente pode estar comparando o seu produto com outra oferta, só que essa oferta é uma oferta muito mais simples. Então você precisa entender se ele está fazendo alguma comparação com alguma oferta e entender quais são os diferenciais que você oferece que o seu concorrente não oferece. Você destacar esses diferenciais para que ele entenda. Outro ponto, cliente ainda não está pronto para comprar. Por medo, por insegurança, por falta de aprovação, às vezes ele precisa conversar com mais alguém. Então o que você pode fazer? Entender o momento do cliente e marcar o próximo passo. Como que você pode fazer isso? Nunca termine uma reunião sem ter a próxima marcada. O que você vai fazer? Olha, seu João, eu entendo que você precisa pensar, ainda não é o momento de você comprar, mas vamos fazer assim, vamos dar mais um passo, eu não preciso que você tome uma decisão agora, mas vamos marcar de conhecer a loja, vamos marcar de fazer um test drive, olha, o que você acha de experimentar esse produto por 7 dias? Se você não gostar, a gente não fecha, mas eu vou deixar aqui com você para você experimentar por 7 dias, se você gostar, a gente compra. Ou, se o cliente falar que ele não está no momento, você pode mostrar qual que é o risco dele não resolver isso agora. Então, você já descobriu o problema que ele tem. Você mostra, fala assim, olha, esse problema que você tem, se você não resolver isso agora, ele vai se tornar maior e as consequências são maiores de você não resolver agora. Tentar trazer um pouco mais de urgência dentro disso. Outro ponto, o seu produto ele não resolve uma dor do cliente. Então, o cliente falou que ele tem um problema X e o produto que você está mostrando, ele resolve um problema Y, não dá congruência, entendeu? Então, a sua oferta sempre tem que estar de encontro com o problema do cliente. Então, é muito importante que você sempre faça mais perguntas e ouça o seu cliente. Então, muitas vezes, você precisa parar de falar e escutar mais o seu cliente. Às vezes, o seu cliente está dando dicas valiosas que você precisa para fechar com ele. Ele já está te falando o que você precisa, qual que é a necessidade dele, para que você possa fechar. Mas, se você não parar de falar e ouvir mais, você não consegue identificar isso, tá? Último ponto, perfil errado de cliente. Muitas vezes a sua solução está certa, mas o público está errado. Então você está falando, a sua solução está boa, a sua apresentação está boa, você está fazendo as perguntas certas, mas não é o público para o seu produto, entendeu? Eu falo muito sobre o perfil ideal de cliente. O que é o perfil ideal de cliente? É aquele cliente que vai comprar o seu produto e vai ter resultado com o seu produto. Quando você tem um perfil ideal de cliente mapeado, você é muito mais assertivo, porque você ajusta a sua comunicação para as pessoas que precisam daquilo, a abertura que você tem com esse cliente para você conseguir falar com ele, para você conseguir fechar, é muito maior. E tudo isso que eu estou te falando aqui vai ajudar você para que você faça uma apresentação, para que você evite do seu cliente falar que está caro, para que você consiga fechar mais clientes. Isso aqui não só para o seu cliente falar que está caro, mas com todas as outras objeções. Se você fazer esse passo a passo que eu trouxe aqui para você, com certeza você vai conseguir minimizar as objeções. E eu sempre falo uma coisa que é muito interessante.
Aprenda a evitar as objeções e não a contornar as objeções. Você sempre vai ter, os seus clientes sempre vão dar as principais objeções para você. O que você pode fazer? Você pode mapear elas e já trazer durante a apresentação do seu produto essas principais soluções para que chegue no final o seu cliente não fale que está caro, que precisa pensar e tudo mais. Guilherme, gostei de tudo que você está falando aqui, mas como que eu posso aprender o passo a passo disso? Hoje eu tenho um método que é o método do zero aos primeiros clientes. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse curso prático. É um curso prático de 2 horas. Se você gostou desse vídeo e gostaria de aprender mais comigo, eu tenho um curso de 2 horas onde você vai aprender a prospectar novos clientes, como abordar esses clientes, seja por rede social, seja presencialmente, como fazer uma apresentação de alta conversão, como criar rapport com o seu cliente, como fazer boas perguntas, como descobrir a real necessidade do seu cliente, como contornar objeções, como fazer um fechamento, técnicas de fechamento. Para você que tem vergonha de pedir a venda para o cliente, vergonha de falar o preço, eu trago um passo a passo com perguntas que direcionam o cliente para fechar. Tudo isso por menos de um valor de uma pizza. E eu tenho certeza absoluta que se você fizer esse curso, você vai conseguir muito mais clientes e você vai ter um retorno sobre o que você investir nesse curso, que é menos do que uma pizza. E se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro em 7 dias. Você pode assistir o curso em 2 horas. Se em 7 dias você quiser o seu dinheiro de volta, você tem o seu dinheiro de volta de maneira muito simples. E para finalizar aqui, o 4º ponto. Guilherme, dica prática. O que fazer? Passo a passo aqui rápido para conseguir fechar muito mais clientes. Fazer boas perguntas para identificar a real necessidade do seu cliente. Oferecer uma opção personalizada com base nos benefícios do seu produto, que vai resolver a dor do seu cliente. Trazer depoimentos reais de pessoas que usaram seus produtos, têm resultado com o seu produto. Oferecer sempre, que é uma técnica de fechamento, de ancoragem, que eu falo dentro do método do zero aos primeiros clientes, que é o que? Ancoragem. Trazer um produto mais caro antes, oferecer para o seu cliente um produto mais caro, para que depois, quando você ofereça o produto real, o produto que você quer vender para o seu cliente, esse produto parece barato, perto da primeira opção que você ofereceu. E por último, reduzir o risco percebido com garantias, que é o que eu acabei de falar para você agora. Você acabou de pensar, será que vale a pena comprar o curso do Guilherme? Mas eu trouxe uma garantia para você. Eu falei o quê? Se você não gostar e em 7 dias você não tiver um retorno, você pode cancelar. Ou seja, eu diminui o risco percebido e a chance de você comprar aumentou. Você pode fazer isso com o seu cliente. Por quê? Se você usar, você gostar e tiver um retorno, ótimo. Mas se você usar não for bom, cancela e pronto, você tem o dinheiro de volta. Não tem por que o cliente não comprar. Então, se você gostou desse vídeo, gostou de tudo que eu trouxe aqui para você, deixa um comentário aqui de como esse vídeo fez a diferença para você e também se inscreve no canal para que você fique por dentro das novidades.